Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos estudar permutação circular. Mais uma aula aqui da nossa playlist do nosso curso de análise combinatória. Observe esse problema aqui. De quantas maneiras 4 pessoas podem formar uma roda? Essa circunferência aqui representa 4 pessoas posicionadas de forma circular. Nós temos a pessoa A, pessoa B, pessoa C e pessoa D. Imagina que elas estão de mãos dadas formando um círculo. Agora imagina que essas pessoas resolveram rodar, estão de mãos dadas e resolveram rodar o círculo. Em relação a nós que estamos olhando aqui de cima, essas pessoas giraram em sentido horário e pararam nessa posição aqui. A pessoa A estava aqui, veio parar aqui. A pessoa B estava aqui, veio parar aqui. Para nós que estamos olhando de fora, essas pessoas trocaram de posição. Mas para as pessoas que estão dentro da roda, elas estão na mesma posição uma em relação às outras. Eu vou trocar a tela para explicar para vocês isso de uma forma mais lúdica, mais didática. Aqui nós temos aquelas mesmas 4 pessoas. Imagina que elas estão num parque. Nesse parque tem uma estátua, essa estátua que vocês estão vendo, e as 4 pessoas estão aqui. A pessoa A, ela está olhando para a estátua. E a pessoa C está de costa para a estátua, não consegue ver a estátua. Agora, essas pessoas rodaram. Resolveram rodar, deram uma meia volta. O que aconteceu agora? Como elas estão posicionadas? A pessoa A, dessa vez, é que está de costa para a estátua, e a pessoa C é que está vendo a estátua. Isso é uma maneira de nós avaliarmos a situação. Avaliando desse modo, a gente conclui que elas mudaram de posição, porque em relação à estátua, elas estão realmente em posições diferentes. Mas nós podemos avaliar isso de uma outra maneira. Deixa eu voltar aqui a posição do círculo do jeito que estava antes, para as letras não ficarem de cabeça para baixo. Observa que dentro do círculo, a pessoa A está na frente da pessoa C. A pessoa B está à direita da pessoa C. E a pessoa D está à esquerda da pessoa C. Aí as pessoas fizeram a mesma coisa, elas resolveram girar, sentido horário. O que aconteceu? As pessoas realmente trocaram de posição em relação à estátua, mas em relação a umas às outras dentro da roda, elas não trocaram. A pessoa A continua de frente para a pessoa C, a pessoa D continua à esquerda da pessoa C e a pessoa B continua à direita da pessoa C. E a gente pode girar isso aqui à vontade, que elas vão continuar na mesma posição uma em relação às outras. Olha, não importa o quanto que eu gire, elas continuam na mesma posição uma em relação às outras, porém, em relação à estátua, elas estão mudando de posição. A pergunta é, essa formação aqui é considerada igual a essa formação aqui ou não? Ou seja, vamos voltar para aquela outra tela. Bom, voltando aqui ao nosso problema. De quantas maneiras 4 pessoas podem formar uma roda? Olhando essas 4 formações aqui, você acha que elas são consideradas a mesma formação ou formações diferentes? Nós vimos os dois pontos de vista, mas no caso aqui nós temos que resolver a questão pelo ponto de vista matemático. E dentro do ponto de vista matemático, quando você estiver resolvendo uma questão desse tipo numa prova, qual das duas abordagens nós devemos adotar? O que você acha? Antes de continuar o vídeo, coloca aí nos comentários. A abordagem em que elas são formações diferentes ou a mesma formação? Do ponto de vista matemático, essas 4 formações são consideradas a mesma formação, porque nos casos de permutação circular, o que importa é a posição dos elementos uns em relação aos outros, e não em relação ao observador externo, e não em relação a um objeto que esteja do lado de fora da roda. Só importa os elementos que estão ali na roda. Então, as pessoas, uma em relação às outras, elas estão na mesma posição. Nos 4 casos, a pessoa A está de frente para a pessoa C, a pessoa D está de frente para a pessoa B, nos 4 casos. Então, como que a gente resolve esse problema? Isso é um caso de permutação, porque a ordem em que as pessoas estão importa. Se eu trocar a pessoa A e a pessoa B de lugar, se a pessoa B vier para cá e a A vier para cá, as pessoas vão ficar posicionadas em posições diferentes, uma em relação às outras. Então, isso é levado em consideração. Mas se nós girarmos a roda por inteiro, é considerada a mesma formação. Como a gente resolve esse problema, então? A gente vai resolver esse problema usando a técnica de permutação, uma permutação de 4 elementos. Como que é a permutação de 4 elementos? Nós já vimos nas aulas anteriores
que é simplesmente 4 fatorial. Porém, considera que isso aqui seja uma mesa de restaurante. E aqui tem 4 lugares. No segundo caso, se a pessoa A sentar nesse lugar aqui da mesa, a pessoa B nesse outro lugar, a C e assim por diante, é considerada a mesma formação do que se elas estiverem sentadas nesses lugares dessa forma aqui. Para corrigir isso, a gente divide esse 4 fatorial por 4. 4 por quê? Porque são 4 pessoas. Então, resolvendo aqui o problema, 4 fatorial é igual a 4 vezes 3 fatorial dividido por 4 fatorial. Então, aqui nós podemos cortar esse 4 com esse 4. A resposta, então, 3 fatorial, que é igual a 3 vezes 2, que é 6. 3 vezes 2 vezes 1. Mas existe um método, uma forma padrão que nós podemos usar para resolver problemas de permutação circular. Acompanha aqui comigo. A fórmula de permutação circular é essa daqui. Permutação circular de n elementos é igual a n menos 1 fatorial. Pô, mas de onde veio essa fórmula? Não tem nada a ver com o método que você resolveu, aquele problema lá de cima. Tem sim, olha só. O problema de cima tinham 4 pessoas formando um círculo. Então, para resolver o problema, nós fizemos 4 fatorial. E para corrigir pelo fato delas estarem posicionadas de forma circular, no caso de um problema de permutação circular, a gente dividiu por 4 por serem 4 pessoas. Na resolução do problema, ficou como? 4 que multiplica 3 fatorial, dividido por 4. E nós cortamos esse 4 com esse 4, ficou 3 fatorial. E 3 fatorial é justamente 4 menos 1. 4 menos 1 fatorial, que é essa fórmula aqui, olha. Caso você esqueça essa fórmula, você pode pensar assim. A permutação circular é igual à permutação comum, n fatorial, porém, para corrigir, nós devemos subtrair de n. Isso é igual ao quê? Quanto que é n fatorial? N fatorial é n que multiplica n menos 1. Fatorial, dividido por n. A gente corta o n com n, fica justamente aqui o resultado da fórmula, n menos 1 fatorial. Se você tem dificuldade em trabalhar com números fatoriais, tem uma aula nessa mesma playlist só sobre isso. Eu recomendo fortemente que você veja. Agora vamos resolver 2 probleminhas, um problema básico do que a gente falou e depois uma questão de concurso, para vocês verem como que isso pode ser cobrado em um concurso. Acompanha aqui comigo. Probleminha clássico, típico de permutação circular. A gente pode aplicar direto a fórmula, olha, permutação circular de n igual a n menos 1 fatorial. Então, vai ficar n é 6, né? 6 menos 1 fatorial, que é igual a 5 fatorial, que é igual a 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120, vezes 1, 120, que é igual a 120. São 120 maneiras diferentes. Ou, se você não lembrar a fórmula, você pode fazer. Bom, é uma permutação, vou usar a fórmula da permutação, n fatorial, dividido por n, para corrigir, pois aqui é um caso de permutação circular, não é uma permutação simples. Isso vai ser igual a n fatorial 6 fatorial, por se tratarem de 6 cavaleiros, dividido por 6. Resolvendo isso daqui, nós temos que 6 fatorial é igual a 6 vezes 5 fatorial, dividido por 6, corto 6 com 6, dá 5 fatorial, que é igual a 120. Nós acabamos de ver isso. É uma outra forma de você resolver, caso você esqueça a fórmula. Agora vamos fazer uma questão de concurso, para ver como isso pode ser cobrado em um concurso. Questãozinha de 2020 da banca Quadrix. Laila fará aniversário e, para comemorar, jantará em um bar com mais 5 amigos. No bar escolhido, cada cerveja custa R$ 6, cada refrigerante custa R$ 2 e cada porção grande de picanha com alho e queijo custa R$ 81,50. Com base nessa situação hipotética, julgue o item. Laila e seus amigos podem sentar-se ao redor de uma mesa circular de exatamente 120 formas distintas.
Certo ou errado? Verdadeira ou falsa a afirmação? Primeiro ponto. Nesse problema tem várias informações que nós não vamos usar. Esse parágrafo inteiro que fala do preço dos itens não vai servir para a gente de nada na resolução dessa questão. Vamos ver agora. Mas antes disso, uma coisa muito importante. Se você está vendo esse vídeo até aqui é porque eu te ajudei de alguma forma. E a forma que você tem de contribuir comigo, de me ajudar no meu trabalho, é simplesmente se inscrevendo no canal e acionando o sino das notificações. Não vai custar nada para você e vai me ajudar muito. Eu conto com a sua ajuda. Vamos lá. Agora que você já se inscreveu, vamos continuar aqui. Olha. Laila vai jantar num bar com 5 amigos e a questão afirma que eles vão se sentar ao redor de uma mesa circular. E de quantas formas distintas eles podem se sentar ao redor de uma mesa circular? Problema típico de permutação circular. Porque se eles sentarem ali na mesa, os lugares da mesa ali, digamos que sejam fixos. Se eles se sentarem numa mesa, dependendo de como eles trocam de lugar, se a posição deles for a mesma uma em relação às outras, é considerada a mesma formação. Então é um caso típico de formação circular. Como a gente faz para resolver? Primeiro ponto, n não é igual a 5. Você pode cair na pegadinha. N é igual a 6, porque é Laila e mais 5 amigos. Então é 6. Então aqui nós temos uma permutação circular de 6 elementos, que é igual a 6 menos 1 fatorial. Isso é igual a 5 fatorial, que é igual a 120. Nós acabamos de ver esse resultado aqui na questão anterior. A resposta aqui, olha, está certa essa questão. E não deixa de compartilhar esse vídeo com o pessoal do seu grupo de WhatsApp, de sala de aula, curso preparatório, faculdade, qualquer pessoa que você sabe que esse conteúdo pode ser útil para ela. Eu conto com a sua ajuda. Valeu, gente!